Tiago capítulo 13, o versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Tudo o que preciso, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o teu assento, adorando e glorificando a Deus nessa noite. Eu peço aos irmãos que estão aí atrás que fiquem só os que estão escalados, por favor. Os que não estão, tome assento. Vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, a carta do apóstolo Tiago, ou a carta de Tiago, no capítulo 3, Tiago está tratando sobre um tema muito importante. Talvez um dos maiores desafios quando nós olhamos a vida do ponto de vista do autocontrole, do autodomínio. O desafio de dominar a nossa língua, a nossa boca. Nós precisamos olhar para este texto bíblico e não somente lermos estas palavras, mas entendermos o que está escrito aqui. O apóstolo Tiago, ele está alertando os leitores desta carta sobre o perigo de nós não termos um domínio ou discernimento daquilo que falamos. E ele está falando sobre o grande estrago que as palavras que saem da nossa boca podem causar. Aqui o apóstolo Tiago está falando sobre aquilo que nós fizemos com os cavalos. Colocamos, pelo menos na minha terra, nós chamamos de bocal, é isso? Bocal? Um freio, algo que se coloca aqui na boca, para poder conduzir o animal, controlá-lo. Ele fala sobre os navios, que são guiados não pela estrutura que está do lado de fora, mas por as naus que são pequenas, mas que dão direção ao barco que está sendo guiado. E ele faz essa comparação, esse paralelo com a nossa língua,
que é um pequeno membro do nosso corpo, mas que pode trazer um estrago e fazer um estrago muito grande na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. O exemplo que mais chama a nossa atenção é quando ele se refere à língua como um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. E ele fala que se nós não cuidarmos, nós vamos incendiar muitas coisas. O texto bíblico é um texto que nos alerta, porque o apóstolo Tiago está dizendo que nós, com a nossa língua, adoramos a Deus, mas amaldiçoamos o nosso irmão. Há uma expressão nestes versículos que nós lemos, que se refere ao tema que nós iremos tratar aqui nesta noite. Versículo 10, a Bíblia diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. E é por isso que hoje nós vamos estar falando sobre este tema: minha boca, instrumento de bênção ou de maldição? Vamos falar bem forte junto o tema, 1, 2, 3. Minha boca, instrumento de bênção ou de maldição? Irmãos, todos nós precisamos aprender a usar as nossas palavras. Deus nos fez seres humanos relacionais, e nos relacionamos porque utilizamos as palavras. E as palavras que nós liberamos definirão se nós viveremos a vida com Deus de maneira saudável ou viveremos uma vida com Deus sofrendo as consequências das palavras que falamos. Tem pessoas que têm tudo para ser grandemente abençoadas, mas por causa das suas palavras não recebem a bênção que Deus quer dar a elas. Porque se não sabemos usar as nossas palavras, nós também não recebemos aquilo que Deus quer nos dar. Imagine se Deus julgar a mim e a você hoje a respeito da nossa salvação pelas palavras que saem das nossas bocas. Seríamos salvos ou não? Uma pergunta que nos faz refletir muito. Conhecemos inúmeras pessoas que por palavras foram abençoadas, e conhecemos outras pessoas que por outras palavras de outras pessoas foram amaldiçoadas, saíram da casa de Deus, perderam suas famílias, viveram uma vida de destruição, ou um momento de destruição. Tamanha é a importância, meus irmãos, de nós sabermos utilizar as nossas palavras. O que Deus nos deu não pode ser utilizado, a nossa boca, para amaldiçoar, denegrir, destruir, desgraçar a vida de alguém. Esta boca linda que Jesus te deu, às vezes faltando um dente ou não, sobrando, foi dada a você e a mim para ser um instrumento de bênção, um instrumento que edifica, um instrumento que abençoa. E a igreja que precisamos ser é a igreja que entende que foi chamada para ser um instrumento de Deus através das suas palavras. E como é importante, meus irmãos, nós entendermos isso, já que temos que viver essa vida nos relacionando, falando, liberando palavras e também ouvindo palavras, nós devemos saber utilizá-las. Eu lembro de um conselho que um pastor amigo me disse um dia: Marcelo, fale só o que você pode sustentar diante de um tribunal. E isso guardei aqui na minha cabeça. Porque se aquilo que falamos não pode ser sustentado, é porque não deveria ter sido dito. Cuidado com as opiniões que emitimos a respeito de diversas situações. Eu conheço pessoas que em determinadas situações liberaram sentenças, mas depois elas mesmas foram acometidas das sentenças que liberaram.
Conheço pessoas que viveram a plenitude da bênção de Deus, porque estavam rodeadas de pessoas que liberaram palavras de bênção sobre a vida delas, e alcançaram a vitória, e creram no milagre. A situação era impossível, mas Deus, sua graça e pessoas com sabedoria souberam aconselhar, dirigir e abençoar, e aquelas pessoas foram alcançando as bênçãos e o propósito de Deus. Mas também conheço pessoas que nunca viveram o plano de Deus, nunca viveram a bênção de Deus dentro dos seus lares, por causa das palavras que saíram da sua boca e das palavras que entraram nos seus ouvidos. Porque palavras podem levantar ou podem derrubar alguém. Palavras podem animar alguém no meio das provas ou podem matar alguém no meio das provas. Por isso devemos olhar para dentro de nós e fazermos uma análise muito honesta, fazendo esta avaliação pessoal, perguntando a Deus: Senhor, será que as palavras que saem da minha boca são palavras que são instrumentos de bênção, ou são palavras que são instrumentos de maldição na vida de alguém e na minha vida? Deus quer nos despertar para entendermos esta verdade bíblica. Quantos ministérios acabaram por causa de palavras? Quantas igrejas foram divididas? Quantas rebeliões? Irmãos, quantas pessoas morreram por causa de falsos testemunhos, mentiras, palavras, o que está relacionado com a língua? Quantas pessoas perderam suas famílias por causa de uma palavra maldita, mal expressada? Tiago está nos alertando que não há como de uma mesma boca sair bênção ou maldição. Da mesma maneira que de uma fonte de águas não sai águas doces e águas amargas. Não vou pedir para você perguntar para o seu irmão, mas responda dentro do seu coração: que tipo de palavras estão saindo dos nossos lábios? Deus nos deu uma boca não para destruir, mas para construir. Deus nos deu estes lábios não para amaldiçoar, mas para abençoar a vida de alguém. Gálatas capítulo 6, o versículo 7, o apóstolo Paulo está falando sobre a semeadura, ou a lei da semeadura. Olha o que ele diz nesse versículo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo me faz entender que algumas coisas que posso estar vivendo, talvez não seja o peso da mão de Deus, ou algum tipo de provação, senão consequências daquilo que tenho semeado. Se você fosse colher hoje o que sai da sua boca, o que você colheria? Se Deus convertesse suas palavras em sentença, o que você ia passar ou sofrer pelas palavras que saem da sua boca? Porque nós estamos em cultos abençoados, mas quando saímos por estas portas, e alguns sem temor, mais ainda dentro da igreja, começam a amaldiçoar alguém, falar mal do outro, entram dentro dos carros, os filhos no banco de trás, ouvindo os pais amaldiçoando os irmãos. Chega em casa, destrói tudo que foi ensinado, pregado, tudo aquilo que custou horas de estudo, dias de oração, tudo aquilo que o Espírito Santo dirigiu, tudo aquilo que foi palavra de Deus, caiu por terra por causa de pessoas que não souberam usar a sua boca para abençoar. E depois se perguntam: por que meus filhos não querem vir à igreja? Porque ele ouve você falar mal da igreja, porque ele ouve você falar mal de tudo e todos. Quem tem prazer de estar em um lugar onde ninguém presta,
onde todos são mal falados, onde tudo não serve, onde nada está bom. Deus quer nos alertar para que nós nos despertemos para estas verdades tão simples, que nossas palavras podem estar nos matando ou nos fazendo viver, podem estar nos levando a Canaã ou nos fazendo morrer no meio do deserto. Olhe para o povo de Israel e lembre-se que a maioria, a grande maioria, 600 e tantos mil homens, morreram no deserto prostrados. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, ele fala sobre isso. Eles não entraram no descanso do Senhor por causa das palavras da sua boca. Colheram o que plantaram através das suas palavras. Somos pessoas chamadas a relacionar-se. Deus, quando cria o homem, diz: não é bom que o homem esteja só. E agora, esse homem tem uma mulher que está ao seu lado, uma família que está ao seu lado, e agora ele precisa aprender a comunicar-se. Quando Deus cria os animais, a terra e tudo que há no mundo, a não ser o homem, Deus cria pelo poder da sua palavra, porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O apóstolo Tiago também diz, capítulo 1, versículo 19: sejam prontos para ouvir, meus irmãos, mas tardios para falar, e tardios para se irar. Ele está dando um alerta, que nós devemos ter cuidado com aquilo que estamos falando. Pelas suas palavras, você viverá a bênção ou a maldição de Deus. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas nós precisamos despertar. Precisamos entender que a vida cristã não é um conto de fada ou um momento em um parque. Que igreja não é lugar de entretenimento, é lugar onde recebemos direção para podermos viver uma vida que glorifique a Deus. E se não vigiarmos nossa língua, ela mesma nos condenará. Existem dois tipos de comunicação: comunicação destrutiva, pessoas conflitivas que vivem a vida brigando uns com os outros. Parece Balaão, está desviado, cego espiritual, com um pedaço de pau batendo na jumenta, e o mais lindo é que a jumenta vê o anjo, mas o profeta não. Batendo na jumenta porque estava cego. E tem muita gente vivendo assim, com armas nas mãos, armas na sua boca, batendo naquilo que parece que é desprezível, porque ainda não teve os olhos abertos. Muitas pessoas que são discípulos de Cristo, mas estão como Pedro, com a sua espada guardada, querendo cortar quem se levante contra ele. Sempre armado, sempre pronto a dar um bote, sempre pronto para ferir. Comunicação destrutiva. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 33, Paulo está alertando para este tipo de comunicação. 15, 33. Não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios capítulo 6, a Bíblia diz que aquele que semeia contenda entre irmãos é abominável. Pessoas que usam a língua para poder destruir a vida de alguém. Quantas pessoas honestas que se perderam. Eu lembro do testemunho de um pastor, em que uma mulher chega na igreja e entrega um bebê nas mãos do pastor e sai correndo dizendo que o filho agora era dele e ele era solteiro na época. O que fizeram? Tiraram o pastor, mataram o ministério dele, destruíram a vida daquele homem. 20 anos depois a mulher volta à igreja e ela diz
que um dia entrou pelas portas daquela igreja e aquele homem que não era mais pastor, porque não exercia mais o cargo, 20 anos disciplinado, sentado num banco, entristecido, sem perspectiva, estava ali. E ela diz: 20 anos atrás eu entrei nessa igreja e entreguei meu filho nas mãos do homem mais honesto que eu conhecia, porque fui abandonada, e revelou seus motivos. Ele não era o pai, mas eu sabia que ele era o único que tinha condições de criá-lo do jeito que deveria ser criado. Mataram o homem, e eu lhe pergunto: quem devolverá os 20 anos que foi roubado? Os sonhos, os planos, a história que foi destruída. Tentaram restituir o ministério dele, e foi essa a pergunta que ele fez: tanto tempo servi, porque não acreditaram na minha palavra, não procuraram saber o que era de verdade. Quem devolverá o tempo que eu perdi, os sonhos que se passaram, a família que eu não constituí, o noivado que se perdeu? Qual era a resposta? Ninguém poderá devolver. Palavras podem destruir, e muitos estão sendo destruídos dentro das igrejas, fora das igrejas. Estas coisas, elas acontecem em todos os âmbitos, em diversos aspectos, seja aqui, seja no trabalho, dentro de casa, em todo lugar. Todo lugar tem isso, mas nós somos de Deus, ou pelo menos deveríamos ser, e ter o entendimento correto. Então, a comunicação, ela pode ser destrutiva, mas ela também pode ser construtiva. Irmãos, é provado cientificamente que uma pessoa que está em um ambiente onde ela só escuta palavras negativas, ela vai desanimar, ela vai entristecer, só informação ruim. Mas também é comprovado que pessoas, até mesmo animais, plantas, que crescem em um ambiente onde ouvem palavras saudáveis, elas desenvolvem, elas são mais felizes, elas são mais saudáveis. Eu lhe pergunto, dentro deste lar que você diz que o Senhor lhe deu, você tem sido destrutivo ou construtivo com as suas palavras? Na igreja que você congrega, as palavras que saem da sua boca estão destruindo ou estão construindo? Estão edificando ou estão acabando com aquilo que o Espírito Santo quer fazer? Dentro de igrejas, nesses anos que sirvo ao Senhor, eu já tive experiências boas e ruins. Pessoas que falavam palavrões dentro da igreja na hora do culto, xingavam, brigavam com os irmãos, agrediam o outro com palavras. Mas conheci também pessoas que tinham tanta sabedoria no falar, que muitas vezes não precisavam nem falar muito para poder abençoar a vida de alguém e restaurar aqueles que precisavam de uma boa palavra de ânimo. Nós temos que olhar para nós e nos reavaliarmos, porque a Bíblia fala sobre diversos pecados. O que é pecado? Amartia, errar o alvo, aquilo que nos faz errar do propósito de Deus, sair daquilo que agrada a Deus, viver a vida cristã, mas com propósito errado. Pecado que nos condena: blasfêmia, murmuração, calúnia, mentira, difamação, fofoca, maldição. Esses pecados são tão pecados quanto os outros. E a pergunta que eu lhe faço: por que não damos então importância a eles? Eu lembro que tive que disciplinar uma irmã uma certa feita, não foi aqui, tranquilo, glória a Deus, por causa de fofoca na igreja. E chamei a irmã, igreja pequena, começando a pastorear, não era aqui não, fique em paz. Ia tirando 2 famílias da igreja, obreira da casa de Deus, falando mal de todo mundo, contaminando os irmãos não vinham mais ao culto. Uma coisa nós que estamos aqui, 2 famílias faltarem, outra coisa a igreja que tem 20 pessoas, 10 faltar, irmão. Metade aí, 50%. O que houve? O pastor vai atrás, ninguém quer conversar,
ninguém quer ouvir o outro lado, ninguém quer saber a outra parte, porque nós falhamos muito. Nós ouvimos um lado e achamos que está tudo resolvido, e isso é errado. Chamei a irmã disse que não, eu disse, não falou, digo, irmã, a irmã será disciplinada, e se revolta e bate na mesa. Fiquei olhando, digo, Jesus, vou fazer uma oração pela irmã, e a irmã está disciplinada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Expliquei o que é a disciplina, o propósito da disciplina. Quando coloquei as mãos e fui orar por ela, o Espírito Santo visita ela. Ela começa a chorar em um pranto desesperador, e ela começa a confessar o que ela disse. E aí Deus começa a curar a alma dela. Quando há confissão, a irmã passa pela disciplina e depois é restaurada. O problema é que estas coisas são pecados, e algumas vezes piores que os outros. E nós não damos importância para isso, porque nós classificamos pecados em pecadinhos e pecados grandes. E nós achamos que o que é pequeno não será cobrado por Deus. Irmão, Deus é justo, e Ele sabe, não deixa passar, Ele traz as consequências. Eu escutei uma frase um dia que me faz pensar muito, que diz que nós devemos morder a nossa língua antes que ela nos morda. Minha mãe tinha um ditado que é muito específico da nossa região, que dizia que a língua era o chicote da nossa vida. Falou, vai voltar, irmão. A sentença liberada volta para você. Por isso que quando fui pai, disse, ainda bem que eu não falei do filho de ninguém. Não tem os irmãos que falam do filho de todo mundo? Não tem? Tem, né, o Rafael? E eu pensei, não falei do filho de ninguém, meu filho vai vir calminho. Bênção de Deus. Irmãos, nossas palavras são sentenças. Se você não gosta de ouvir coisas ruins, por que fala? Se nossas palavras são flechas que ferem corações, porque continuamos matando? Sua palavra, ela não volta para a sua boca. Coisa linda é quando alguém chega para outra pessoa e diz, me perdoe pelo que eu lhe disse, eu retiro o que eu disse, me perdoe pelo que eu acabei de lhe dizer. Nós estamos muito mal acostumados a respeito destas coisas, porque nós queremos viver uma vida cristã, parece que em outra dimensão. Amaldiçoa os filhos, a casa, a família, destrói metade da cidade de Trofa, um pedaço do Brasil, arrebenta os irmãos da igreja e chega no culto, levanta a mão como se nada tivesse acontecido. E Deus conhece as nossas particularidades, Ele sabe. Nossas palavras influenciam nos comportamentos dos nossos filhos, cônjuges e até mesmo nos animais domésticos. Já que sabemos a importância, como estamos utilizando as nossas palavras? Quando os patriarcas queriam abençoar a sua descendência, eles usavam palavras de bênção. Que a bênção do Senhor seja sobre ti como o orvalho da manhã. Que o Senhor seja a tua colheita e a tua provisão. Números 6:24, Moisés libera uma bênção sobre o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Bênçãos proferidas. Deuteronômio 28. O monte Ebaal e o monte Gerizim, o monte da maldição e o monte da bênção. Moisés libera a sentença e pergunta ao povo, o que vocês querem? A bênção ou a maldição? Escolhei hoje. Nós devemos saber que as nossas palavras estão nos levando para a bênção ou nos levando para a maldição.
Qual a importância de nós entendermos este tema sobre cuidarmos aquilo que falamos? Tiago 3,6, a Bíblia diz que a nossa língua é como um fogo. Provérbios 21, 23, a Bíblia diz que quando guardo a minha língua, guardo a minha alma da angústia. Provérbios capítulo 6, o verso 2, a Bíblia diz que quando guardo a minha língua, guardo a minha liberdade. Porque a língua nos prende e te deixaste enredar, prender pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca. Mateus capítulo 12, o verso 36, a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra no dia do juízo. Olha o que Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Vamos dar conta. Mateus capítulo 5, o verso 37, Jesus diz que o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disto é procedência do mal. Hoje nós iremos refletir rapidamente em algumas observações bíblicas sobre as palavras que saem da nossa boca. E isso é a oportunidade de nós fazermos uma avaliação se estamos usando esta boca como instrumento de bênção ou de maldição. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Em primeiro lugar, palavras podem trazer vida ou morte. Provérbios capítulo 18, o versículo 21, coloque aí por favor. Olha o que diz a palavra de Deus: a morte e a vida estão no poder da... Não, vamos, você vai conseguir dizer em nome de Jesus. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu lhe pergunto, que tipo de fruto nós estamos comendo? De vida ou de morte? Estamos colhendo, comendo, nos alimentando de vida ou de morte? Muitas angústias estão nos nossos corações por causa das palavras que saem da nossa boca. Em segundo lugar, palavras podem adoecer ou curar. Provérbios capítulo 15 e o versículo de número 4. Nós vamos ver muitos versículos relacionados a Provérbios, o livro da sabedoria. A língua benigna é árvore de vida. Tem frutos que dão vida, que dão saúde, mas a perversidade nela quem? Na língua, deprime o espírito. Palavras podem adoecer ou curar. Como é que estão essas palavras? Estão curando corações? Você olha para o irmão abatido, você destrói ele mais um pouco, ou você é um instrumento de Deus para abençoá-lo? Um refrigério no meio do calor do deserto mais intenso. Adoecemos ou curamos através das nossas palavras. Palavras podem irar ou acalmar. Provérbios capítulo 15, o versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras podem acalmar ou trazer ira. Agora eu lhe pergunto, você, sua família dentro de casa, alguém está nervoso, você vai mais nervoso para cima? O que vai virar isso aí? O incêndio, contenda, briga. Alguém tem que se controlar no meio dessa situação. Palavras têm o poder de acalmar, mas também podem irar ainda mais. E aí a pessoa está irada e você diz: vem quente que eu estou fervendo. Eu dou um boi para não entrar numa briga e 10 para não sair dela. Entra aqui para tu ver. Qual o resultado disso? Qual é a maturidade cristã que é revelada? Porque nossas palavras podem trazer paz
ou trazer contenda. E eu lhe pergunto, sua boca é um instrumento de paz? É difícil dar glória a Deus. Sua boca é um instrumento de paz ou é uma ferramenta maligna para trazer contenda? Palavras podem quebrar laços e alianças ou podem restaurá-los. Quantos relacionamentos foram desfeitos por causa de palavras malditas? Não de maldição, mas de falar mal no tempo errado. Olha o que a Bíblia diz, que aquele que abençoa o seu amigo pela manhã em alta voz, será tomado isso como maldição. Salomão está dizendo, você tem a boa intenção de abençoar, mas no tempo errado, de manhã cedo, na cama, na frente da cama de alguém, você começar a gritar e abençoar, vai virar um leão, uma leoa. Eu vi aquela pessoa que levanta de mau humor, bom dia, por quê? Paz do Senhor por quê? Quem tem paz, dá paz, aleluia. Pega ela, Jesus, e vai saindo de perto. Fugir da aparência do mal, irmão. Mas nossas palavras podem quebrar laços e alianças ou restaurá-los. Quantos amigos que deixaram de ser amigos porque alguém foi lá e desfez a aliança, sem a oportunidade da outra pessoa se defender. Eu passei uma situação na minha vida muito difícil. Minha esposa estava muito doente, no auge das crises de paralisia. E alguém começa a inventar calúnias e fazer diversas coisas erradas, só que colocava a culpa em mim e dizia que era eu. Sabe qual é o problema? O problema é que quem é o acusado sempre é o último a saber. Quando eu me dei conta, a maior parte das pessoas que faziam parte do contexto de convivência que eu tinha não falavam comigo. E eu dobrei os meus joelhos e eu disse, Deus, eu não falo uma palavra com homem, nem com mulher, nem com ninguém. O meu negócio é contigo. Pegava o Zion pelos braços de manhã, todos os dias ia para a sala, dobrava os joelhos e dizia, o Senhor é o justo juiz. 30 dias orando, Deus só faz assim e revela a verdade. Mas perdi amigos, pessoas queridas, e não tinha nada a ver. Quantos relacionamentos foram destruídos? Quantos casamentos foram quebrados? Quantos irmãos saíram de igrejas por causa de conversas, de palavras que foram instrumentos de maldição na vida dele ou dela? Quantas revoltas, irmãos? Quantas reuniões de obreiros que terminaram debaixo de cadeirada, de brigas, pontapés e socos. E nós falamos misericórdia a Deus, mas quando temos a oportunidade, somos nós que acendemos o fogo da contenda. Vai lá e fale, vai lá e resolve, vai lá e faz. Não é assim? Quantas cadeiras poderiam estar ocupadas aqui nesta igreja hoje e não estão, por causa da maldição que saiu dos lábios de pessoas que foram chamadas para abençoar? Quantos filhos não conversam com seus pais, porque a aliança foi quebrada por causa de palavras? Palavras revelam qual o tesouro que temos dentro de nós. Tiago capítulo 3, o verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. As palavras que saem da nossa boca simplesmente revelam o que está escondido dentro do nosso coração. Eu lhe pergunto, irmão e irmã que estão aqui hoje, suas palavras revelam que tipo de coração? Um coração que ama a Deus, ou um coração que não ama a Deus, não tem temor de Deus, não suporta as verdades bíblicas, porque se acostumou com o evangelho que vai te abençoar, mas não pode te corrigir, porque se acostumou a matar pessoas e se esconder de trás de um sorriso ardiloso,
Palavras que saem da nossa boca revelam o coração. Que tipo de fonte de água existe dentro de nós? Quantas pessoas perderam a salvação e foram condenadas ao inferno por causa de palavras? Quantas pessoas tiraram suas vidas por causa de palavras? Tem uma pessoa na minha família que passou por essa situação. Preguei para ela no domingo, durante a semana inteira, falando coisas, amaldiçoando a vida dela. Pessoas que deveriam ser instrumento de Deus estavam amaldiçoando. Recebo uma ligação, chego na casa, ela está pendurada por cordas, enforcada. E eu olho para aquilo, imagine minha cabeça. Deus nos chamou para abençoar. E nós não podemos brincar com as nossas palavras. Talvez quando nós falamos sobre palavras matam ou curam, os irmãos não tenham noção da importância. Quantas pessoas que se perderam, quantas famílias que não existem mais. Irmãos, quantos filhos que estão no mundo das drogas, perdidos, porque ouviram palavras de quem deveria estar curando, mas estavam matando. Uma coisa é corrigir os filhos, ensinar o caminho, contrariá-los, isso é bíblico. E às vezes usando até a vara. A Bíblia diz: afugentar a meninice do coração da criança. Agora outra coisa é amaldiçoar. É dizer: tu é uma desgraçada, uma miserável, eu vou te matar. Palavras revelam o que está dentro de nós. O que há dentro de nós? Porque nós sorrimos na frente do irmão e depois apunhalamos eles pelas costas, falando. E depois dizemos que somos crentes. Porque nós amaldiçoamos pelas costas e depois queremos colocar a mão na cabeça das pessoas e abençoá-las. E Deus, olhando do céu os nossos disfarces, máscaras e falsidades, e olhando para nós e dizendo: não tenho nada a ver com isso, não me agrado disso. Que tipo de coração está sendo revelado por aquilo que falamos? Perdemos o temor da casa de Deus e das coisas de Deus, porque eu não sou crente no altar da igreja ou sentado na igreja. Eu sou crente enquanto eu estou dirigindo. Eu sou crente enquanto eu estou trabalhando. Eu sou crente enquanto eu estou dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Eu continuo sendo crente. Palavras estão entristecendo ou alegrando. Provérbios capítulo 15, o versículo 23. Palavras entristecem ou alegram. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita ao seu tempo, irmão. Como é bom conversar com alguém que sabe conversar, que foge de assuntos que não precisam ser tratados. É muito difícil nos dias de hoje nós temos boas conversas, porque a maior parte dos diálogos é falando de alguém, tratando a situação de alguém. Nós nos perdemos. Em vez de falar alguma coisa que entristeça o Espírito Santo, feche essa boca em nome de Jesus. Preserve a presença de Deus. Não deixe que o Espírito Santo se entristeça. E depois ora e diz: Senhor, por que vazio? Por que angústia? Porque sinto que há uma lacuna dentro de mim. E Ele está lá dizendo: só tu que não vê. Porque todo mundo já sabe. Só você que não é honesto consigo mesmo. O Senhor não deseja que os seus filhos semeiem contendas. Provérbios capítulo 6, o versículo 14 e 15. Há no seu coração perversidade, todo tempo maquina mal, anda semeando contendas.
Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. O Senhor não deseja que nós sejamos pessoas que destruam, que nós sejamos pessoas que maquinem o mal. E nós devemos dar testemunho de quê? De que tivemos um encontro com Deus. Mas muitos de nós, e eu me incluo porque faço parte, e também não sou melhor que ninguém, muitos de nós maquinam mal contra o próximo, quer queimar o irmão, dar pedrada no irmão, matar o irmão. Quantas pessoas que eu fui pregar o evangelho e diziam a mim: como é que eu vou entrar no lugar daquele que vão me matar? Para viver assim, eu vivo no mundo. Pelas nossas palavras, seremos justificados ou condenados. Mateus capítulo 12 e o versículo 37. Nossas palavras nos justificarão ou nos condenarão? Olha o que Jesus disse mais uma vez, vamos ler esse versículo. Porque por tuas palavras serás, e por tuas palavras serás condenado. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se Deus nos medisse hoje, seríamos justificados ou condenados pelas nossas palavras? Como seríamos, ou como estaríamos diante de Deus? Condenados ou absolvidos? Salvos ou condenados à ira eterna? Como estaríamos diante do céu? Palavras te matam no deserto ou te levam para Canaã? Êxodo capítulo 14, capítulo 12. Olhamos para a história de Israel e vemos a murmuração fazer todo aquele povo morrer no deserto. Palavras te levam para a bênção de Deus, a promessa de Deus, ou dependendo das palavras que saem das nossas bocas, somos condenados no lugar onde estamos. Vou fazer uma pergunta aos irmãos: quem aqui quer vencer na vida cristã? Quem aqui quer viver a promessa de Deus? Então cuide a sua boca, porque ela te levará ao cumprimento da promessa ou te fará paralisar aonde você está. Ela te levará a vencer o processo ou ela te fará morrer aonde você está. E eu lhe pergunto: estamos vencendo ou estamos morrendo? Estamos sendo abençoados pelas palavras que saem da nossa boca ou estamos sendo amaldiçoados? Devemos aprender a profetizar bênçãos sobre a nossa história. E eu termino aqui. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 13 e 14, ele usa uma expressão dizendo: porque em parte falamos e em parte profetizamos. Ele está falando sobre o poder que há nas palavras que saem da nossa boca. O poder que existe naquilo que falamos. Aquilo que sai dos nossos lábios tem poder. Profetizar. E nós devemos ter este discernimento de saber falar aquilo que vai abençoar a vida de alguém. Davi faz uma oração no Salmo 141, verso 3, que nós devemos aprender a fazê-la. Coloque aí, por favor. Olha a oração de Davi, meus irmãos. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Olha a oração de Davi: Senhor, eu não quero falar nada que te entristeça. Há um mandamento dos 10 que fala sobre a seriedade das palavras. 2, na verdade. Não jureis ou não useis falso testemunho
3, não mentirás. Mas também fala sobre não usarmos o nome de Deus em vão. 3 mandamentos relacionados ao falar. Nessa noite Deus está nos chamando a não aceitarmos os dardos do inferno nas nossas vidas. Não somente falando, mas também ouvindo palavras. Deus não te chamou para que a maldição entre nos seus ouvidos e desça ao teu coração. Cuidado com as tuas companhias. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado com aquilo que está sendo falado aos teus ouvidos dentro da tua casa. Aquilo que é falado prejudica o ambiente daquele lugar. Destrói os relacionamentos ali. Quantas vezes indo orar na casa de pessoas, você está num cômodo e passa o outro, e de repente vem uma opressão ali no lugar, e Deus começa a ministrar, porque aqui é o lugar onde a maldição sai dos lábios. Aqui é o lugar onde o inimigo tem liberdade completa. É aqui. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você escuta. Não ouça pessoas envenenadas que querem te envenenar. Cuidado. Não deixe participar da sua vida, da sua casa, da sua rotina pessoas que trazem maldição para a sua história. Irmão, ande com quem vai te levar ao céu. Ouça pessoas que ouvem a Deus. Tenha maturidade, cuidado com os ajuntamentos, as companhias que em nome de te ajudar estão te matando. Eu lembro de uma coisa que eu ouvi um dia no estudo, muito abençoado. Eu até anotei. As cobras nos lugares de frio, elas se reúnem e se ajuntam para se aquecer. Só tem um problema. Quando elas se reúnem e estão perto uma das outras para se aquecer, elas começam a se morder. Cuidado. Em nome de te aquecer, estão te mordendo. E você não vê. Palavras que te matam. Cuidado com as palavras depressivas, palavrões, palavras chulas, que estão abrindo a porta da maldição para entrar dentro da tua casa e na vida daqueles que estão na tua volta. Fique de pé em nome de Jesus. O conselho de Deus para nós é: no lugar da murmuração, seja grato. No lugar das palavras de morte, tenha palavras de vida. No lugar das palavras inflamadas de mágoa e ódio, substitua isso com palavras de amor e misericórdia. Porque tudo o que falamos são sementes que estamos plantando e que um dia colheremos estas sementes. Minha boca, instrumento de bênção ou de maldição? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E nós vamos usar os nossos lábios agora para falar com Deus, pedir perdão e clamar a sua misericórdia. É hora de nós orarmos com sinceridade, com seriedade, com temor, e pedirmos ao Espírito Santo, assim como Davi pediu: coloca um guarda na porta dos meus lábios. Senhor, ajuda a vigiar a minha boca, porque eu quero receber as tuas bênçãos por aquilo que falo. Levante a tua mão, Pai. Nós pedimos perdão por todas as palavras que falamos que entristeceu o teu Espírito Santo. Pedimos perdão pelas mentiras, pedimos perdão pelas fofocas, pedimos perdão pelos palavrões, pelas maldições, pedimos perdão pelas murmurações, pelas blasfêmias, pedimos perdão aos céus e pedimos, como Isaías pediu: purifica os nossos lábios. Assim como o Senhor tocou a boca do profeta Isaías, com uma brasa viva tirada do teu altar, toca nos nossos lábios, ó Deus.
Erebanta isso, foque amadai. Purifica a nossa boca, Pai querido. Tem misericórdia de nós como povo do Senhor. E nos ajude a usarmos a nossa boca como um instrumento de bênção. E não de maldição, de vida e não de morte. De edificação e não de destruição. Lava-nos no teu sangue, ó Deus. E ajuda-nos a ter sabedoria no falar. Receba a graça do Espírito Santo. Nós oramos como Davi. Põe um vigia na porta dos nossos lábios. E ajude-nos a não pecarmos contra ti através das palavras. Assim nós oramos, assim pedimos e assim concordamos em o nome de Jesus. Amém e